Bem-vindos de volta, galera. Tudo bem com vocês? Estamos aqui novamente reunidos para conversarmos agora, não de física nesse momento, mas do cálculo da nota do Enem. E eu estou aqui, Danilo, juntamente com ela, Carol Barreto, diretamente de Toledo. Toledo, cidade de progresso, Região metropolitana de Cascavel. É isso, Carol? Não, de jeito nenhum, Danilo. Que é isso? Toledo é a cidade em progresso do oeste do Paraná, a cidade mais importante do oeste do Paraná, com certeza. Eu imagino. Então vamos lá, faça jus a esta cidade, Carol. Participe com a gente aqui, dando boas dicas para esse povo, tá legal? E olha só, pessoal, eu já curti todas as fotos que vocês colocaram a hashtag Enem Positivo pela manhã e agora no começo da tarde, hein? E tô ansiosa para ver mais fotos. Então, pessoal, não esqueçam da nossa hashtag Enem Positivo e participem com a gente aqui no chat, que eu tô aqui de olho nos salves e nos abraços de vocês. Obrigado, Carol. Vamos ver então por que é importante nós dedicarmos aí 30 minutinhos dessas nossas web estudantes aqui da semana para conversar sobre o cálculo da nota do Enem. Por que isso é tão importante? Se é que é importante. Será que é importante? O que vocês acham? Eu acho que é, Carol. Eu acho que é super importante, porque assim você toma mais conhecimento da nota do Enem. Eu sempre digo, né, Danilo? A gente falou isso também na parte da manhã, como é importante a gente conhecer aquilo que a gente vai enfrentar. Né? Então isso é bem importante. Dúvida. Então, quanto mais a gente conhecer a prova do Enem, melhor. Exatamente. E isso é importante porque a gente vai conseguir traçar uma estratégia na hora de responder a prova, né? Isso faz muita diferença, não é só sentar lá e começar a resolver de qualquer jeito e ficar ansioso e sair resolvendo as questões sem muito, vamos dizer, sem muito planejamento, né? Pode parecer bobeira, mas não é. Tá? Não é simplesmente sentar e ficar lá o tempo de prova resolvendo. Traçar uma estratégia faz sim muita diferença. Tá legal? Então vamos ver como que isso pode ajudar você a ir bem no Enem. Para a gente conseguir entender a questão do cálculo da nota do Enem, nós vamos fazer um paralelo entre as provas tradicionais e a prova do Enem. As provas tradicionais, como conhecemos, a maioria aí dos vestibulares que vocês devem ter já resolvido para se preparar para a prova, enfim, a maioria das provas trabalha com teoria clássica dos testes, a famosa aí TCT. Já a prova do Enem, nós temos a teoria de resposta ao item, e uma é muito, mas muito diferente da outra, tá? Não tem nada a ver, na verdade, são completamente diferentes. E você vai perceber, entendendo bem a teoria de resposta ao item, como ela é mais justa, como ela vai facilitar a sua vida se você entender bem e traçar uma estratégia para resolver a sua prova nos dias 3 e 10 agora de novembro. Tá? Bom, o que seria então, quais seriam essas diferenças, né, entre a teoria clássica dos testes e a teoria de resposta ao item? Então aí na tela vocês estão vendo alguns tópicos que nós elencamos para vocês. Na teoria clássica dos testes, o foco é no número de acertos. Então, só interessa a quantidade de acerto que você fez na prova. Então, se você acertou 15, o seu concorrente lá acertou 18, tchau, meu querido, ele foi melhor que você, sem dúvida, né? Esse é o único foco da teoria clássica dos testes. Já a teoria de resposta ao item não é bem por aí, tá? A gente vai ver daqui a pouquinho. Na teoria clássica dos testes também há a consideração do desvio padrão. O desvio padrão é um cálculo estatístico que é feito naquela questão do mais ou menos, né, tantos pontos para cima ou para baixo, só que o desvio padrão ele leva em conta a média da prova. Então, você tem um número de acertos, tem uma média, e é sim levado em conta o seu desvio padrão, só que em cima da sua média. Tá? Não depende única e exclusivamente da quantidade de acertos que você tem, no caso, a média das suas provas. Tá? Próximo tópico ali. Atribui-se peso a cada prova em função do curso escolhido. Ou seja, você vai fazer um curso na área de engenharia, por exemplo, obviamente as provas que terão mais peso para você serão matemática e física. Vai fazer um curso na área de ciências, né, de ciências biológicas, a prova de biologia vai ter mais peso e assim por diante. Né, Carol? Então, essa questão aí da teoria clássica dos testes vem com o peso das provas. Tal prova vale mais. Pode ter a mesma quantidade de questões, só que ela tem um peso atribuído ali mais elevado.
né? Então, o grau de importância daquela prova que você está fazendo, de acordo com o curso, é mais elevado, né? E uma questão aí que é bem, vamos dizer assim, importante, no caso da teoria clássica dos testes, é que as questões que você responde na sua prova, elas são selecionadas e graduadas, né, escalonadas, vamos dizer assim, pelo professor que elaborou essa prova. Então, o professor que elaborou, a pessoa que elaborou aquela questão, está dizendo para você se aquela questão é difícil ou fácil. E isso vocês vão perceber daqui a pouquinho que não é a melhor solução. Né, Carol? Eu concordo, porque, veja bem, quem elaborou a questão provavelmente acha ela. É muito mais fácil de julgar o seu valor, né? Agora, se você usa outra lógica para calibrar essas questões, usando alunos, usando pessoas que vão realmente utilizar essas questões e depois vão responder essas questões, fica muito mais fácil. Vou aproveitar que você me deu a voz para mandar um salve para o Colégio Aparecida de São Paulo, para o Monte Dourado, no Pará. Olha quantos estados, quantas cidades a gente tem aqui. Colégio Salvatoriano Nossa Senhora de Fátima de Santa Catarina, o Colégio Irmã Marielle, Colégio São Gonçalo de Juína, São José dos Campos da Escola Walter Fortunato, Colégio Normal Francisca Mendes, tem um pessoal bem ansioso para o Enem, e a Escola São Mateus também está falando que vai bombar no Enem, pessoal do Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Itabira, e o pessoal da aldeia do Wallace e Baiti também. Muito bom. Então, todos os lugares do Brasil estão participando com a gente. Muito bom, pessoal. Obrigado pela sua participação, tá? O que mais podemos dizer, então, sobre a teoria clássica dos testes? Bom, esses pontos que nós vimos, esses 4 pontos ali, né? Elas são ainda utilizadas pelos vestibulares mais tradicionais. Tá? Então, as provas mais tradicionais do nosso país ainda se utilizam da teoria clássica dos testes, que é normalmente utilizado nas avaliações que você faça também em escola, em algum outro tipo de concurso, enfim. Tá? Mas, falando da teoria de resposta ao item, por que ela é tão diferente e o que ela pode trazer de benefício para você que entende esse mecanismo? Bem, a teoria de resposta ao item é uma modelagem estatística que foi criada para mensurar características que não podem ser medidas diretamente por meio de instrumentos apropriados. E nós colocamos ali como um exemplo, como uma analogia para a gente poder entender a altura e o peso, né? A medição da altura de uma pessoa e do peso. Percebam que o peso entre aspas, né, Carol? Peso entre aspas, hein, gente? Por quê, Carol? Por quê? Porque não é peso, é massa, né? Mas que beleza, hein? Eu fui uma boa aluna, né, Danilo? Que orgulho, rapaz. Como um bom físico, né, galera? A gente tem que tomar muito cuidado com essas questões de peso, massa. Peso é uma força, né? Fiquem ligados com essas questões aí também, tá legal? Brincadeiras à parte. Bem, na teoria clássica, só é possível comparar o desempenho de estudantes que tenham feito as mesmas provas. Somente as mesmas provas. Quando os estudantes fazem provas diferentes, já não dá para você comparar o desempenho dessa molecada, simplesmente porque as questões que foram colocadas são questões diferentes. Tá? Então, fica um pouco difícil a gente utilizar esse tipo de correção da teoria clássica de testes para provas de larga escala como o Enem, por exemplo, né? Os resultados encontrados dependem do conjunto de questões que compõem a prova. É como se a altura de uma pessoa dependesse da fita métrica ou o peso dependesse da balança. Aí não é legal, né, Carol? Como assim? Não. A altura da pessoa depende da trena, da fita métrica que está sendo medida, e o peso, entre aspas, depende da balança. Isso não funciona. Se fosse assim, eu ia escolher uma balança para me pesar lá na Lua, né? Olha, que eu acho que daí ia ser... Que orgulho essa pessoa. Eu ia ficar bem contente. Ia ficar mais levinha, né? 6 vezes mais leve. Viu como né? eu entendo um pouquinho de física? Isso é muito bom. Física presente em todas as áreas, não é isso, Carol? Isso aí. Muito bem. Então, vamos à frente. O que nós podemos dizer, então, dessa analogia que nós trouxemos aí entre a questão do peso, a questão da altura, né? Então, assim como o peso de alguém e a sua altura, a proficiência, ou seja, aquilo que a pessoa consegue atingir na prova, está no indivíduo. Ela é sua. Ela não depende de ninguém, muito menos depende do instrumento que está sendo utilizado para fazer essa medida, essa aferição. Tá? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Não há, portanto, quando utilizamos a teoria de resposta ao item, prova fácil ou prova difícil. Não faz sentido você dizer que uma prova é fácil ou difícil, né, generalizando, porque pode ser fácil para mim, pode ser fácil para a Carol, pode ser difícil
para o nosso amigo pequenino de Cascavel, que esteve aqui há pouco, o nosso amigo Ivan. Pode ser difícil para mim, pode ser fácil para a Carol. Então, isso depende, meu povo, de você. A tua proficiência está em você. É você que vai dizer, tá? Se você consegue atingir aquele nível ou não. Não depende do instrumento que está sendo medido, não depende da outra pessoa, tá? Então, a teoria de resposta ao item, ela garante isso para você. Você vai para a prova do Enem, se você fizer ela com cuidado, com cautela, aproveitando o tempo que você tem ali, né? Traçando uma estratégia para fazer essa prova, porque é necessário sim traçar estratégia. Se você fizer isso, você vai sair daquela prova com a tua proficiência garantida. Então, poxa vida, eu podia ter ido melhor, ou podia ter ido pior. Sabe, isso aí é muito relativo. É seu, é a sua proficiência, é aquilo que você conseguiu atingir. Não depende do outro. Se o outro acertou mais ou menos que você, depende da forma que ele acertou, que ele colocou as questões na folha de resposta, a nota dele pode ser maior, como pode ser menor. Sim, é possível alguém acertar mais questões que você e ter uma nota menor do que a sua. Curioso isso, né? Mas é possível, tá? Então vamos adiante aqui, pessoal. Carol, tudo bem aí? A galera se manifestando, como é que tá? Nosso pessoal de Colégio Tiradentes da Polícia Militar de Itabira está mandando um salve. Pessoal de Eunápolis, Bahia, também está mandando um alô para todo mundo. O pessoal do Colégio Instituto Nossa Senhora de Divinópolis está elogiando o nosso aulão, está todo mundo gostando. O pessoal de Novo Progresso, Pará, Colégio Hiperideal, está mandando também um salve. Então, a galera está participando. Que bom, Carol. E, pessoal, não se esqueçam, tá? Hashtag Enem Positivo. Mande as suas fotos aqui para a gente conhecê-los também, tá? Voltando para a tela, vamos dar uma olhadinha. Então, ali, o último tópico da tela que vocês têm ali. Se uma mesma pessoa submeter a duas provas diferentes, desde que as provas sejam elaboradas com os padrões exigidos de qualidade, essa pessoa obterá a mesma nota. Isso é muito interessante. Poxa, fez duas provas distintas, com questões, obviamente, diferentes, né? Só que provas que avaliam por competência e por habilidade. Se você fizer duas provas elaboradas de acordo com o TRI, você vai tirar a mesma nota. Isso dificilmente acontece quando você vai fazer uma prova, sei lá, de física, né? Aí você tem lá uma provinha de 10 questões, se fizer depois o mesmo assunto, só que, claro, mudando as questões, será que você vai conseguir tirar a mesma nota exatamente? Ou o fato de ter mudado uma questão ou outra já alterou? E será que isso, o fato de ter mudado uma questão ou outra, você ter acertado ou errado na segunda prova, será que isso faça com que você saiba mais ou menos sobre aquele conteúdo, né? Então é isso que o Enem procura evitar. Sabe? Ele quer ter uma visão geral daquilo que você é capaz de fazer, de acordo com as habilidades e competências que ele espera que você possa demonstrar. Tá bom? Então vamos lá mais uma tela. Bem, vamos colocar alguns nomes aqui, né? A gente fala muito em teoria de resposta ao item. O que é esse item, né? O item nada mais é do que uma questão. É a questão que está na tela. Só que ele passa a ter esse nome de item depois que ele é calibrado, né? É feito aí um pré-teste. Então a Carol comentou logo no começo da nossa web aqui que alunos, pessoas da idade de vocês, resolvem essas questões antes dessas questões irem para uma prova de Enem. Então quando vocês chegarem lá no dia 3, no dia 10, abrir o caderno de questões, todas aquelas questões já foram resolvidas por alguém. Tá? Fica num banco de dados, e esse banco de dados ali é selecionado para montar as provas do Enem que nós temos todo ano. Então, alunos da mesma idade, do mesmo nível de ensino de vocês, resolveram essas questões. E se eles resolveram, eles também calibraram essas questões. Então, quem diz que as questões são fáceis ou difíceis, são vocês, são os colegas de vocês, são os alunos que resolveram essas questões. Se muita gente acerta uma questão, ela é o quê, Carol? Eu acho que ela é fácil, né? Ela é fácil, sem dúvida. Então ela é calibrada, ela é posicionada na régua ali de proficiência, que a gente vai ver daqui a pouquinho, como uma questão fácil. Se poucas pessoas conseguem acertar esta questão, ela é calibrada mais acima, né, com uma pontuação maior. Tá legal? Muito bem, mas como que isso é feito lá? Como que isso afeta você na hora de fazer a prova, né? O foco
está no grau de dificuldade dos itens. E esses itens, essas questões, estão avaliando as suas competências e as suas habilidades. Tá bom? Então, não é um conteúdo em si, não é uma área em si, é um conjunto de competências e habilidades que você está sendo avaliado na prova. Sendo assim, olha ali a nossa régua de proficiência, nossa escala de proficiência, é uma reguinha, vai até 1000. A nossa posição de referência é o 500. Tá? Então, a partir dali, dessa régua, as questões são colocadas de acordo com a calibração que foi feita anteriormente. O foco não é a quantidade de conteúdo, e sim a articulação entre os saberes básicos, intermediários e avançados. Então, não é a quantidade de conteúdo, tá bom? Não é isso que o Enem vai cobrar de você. E acho legal só lembrar, Danilo, que aquela posição de 500 é por conta do Enem 2009, né? Exatamente. E daí é uma a gente média, trocou né? ali, o Enem trocou ali o seu parâmetro, começou a usar a teoria de resposta ao item, e aí calibrou a nossa Perfeito. régua. Perfeito. Quero aproveitar Obrigado. que eu tomei a palavra para mandar um salve para a galera de Itapurá, Mato Grosso. O pessoal que também está aguardando um alô é lá do professor Afonso de Tucumã, que tá lá do Pará, que está esperando aí um alô nosso. O pessoal de Angatuba, da Escola Planeta, e La Salle de São Miguel do Oeste também mandando um salve. Grande abraço para toda essa galera aí do nosso Brasil, tá bom? Muito bom tê-los aqui com a gente. Pessoal, então, como nós comentamos lá no início, vamos fazer analogias para poder entender melhor essa questão da teoria de resposta ao item. E como analogia, nós vamos buscar alguns halteres, né? Vamos lá na academia, né, Carol? Gosta da academia, não? Eu não muito, não né? muito, né? Mas é legal, mas Carol. De vez em quando precisa. De vez em quando precisa, né? Jogar o corpinho lá. Então, o que nós vamos fazer aqui? Vamos supor que lá na academia nós tenhamos que fazer uma separação entre aqueles halteres, aqueles pesos, entre aspas, dessa academia sem conhecer as massas. Então, está lá um monte de peso espalhado e nós temos que classificar. Tá? Classificar como? De um lado, aqueles que eu consigo levantar e de outro, aqueles que eu não consigo levantar. Okay? Então, a Carol vai lá, começa a levantar aqueles halteres e ela consegue levantar o de 2, o de 5, o de 8. Né? Ela não tá dizendo ali quanto que é. Ela tá, opa, esse eu consigo, joga para cá, esse eu consigo, joga para cá, e assim vai. E ela percebe que o máximo que ela consegue levantar é um halter, é um peso ali de 15 quilogramas, tá? É uma massa de 15 quilogramas. Significa o quê? Significa que se eu der na mão da Carol um pezinho de 14, tranquilo. Beleza. O de 12, sossegado. Não é isso, Carol? Isso aí. Mas e se for um de 16, Carol? Um de 16 eu não vou conseguir. Já não vai rolar. Não. Né? 18 não. também não. Ou seja, a proficiência da Carol em levantar pesos é de 15 quilos. Não tem como, não tem sentido nós falarmos que a Carol consegue levantar um de 20. Não é isso, Carol? Isso. Sendo que a proficiência máxima dela é 15 quilogramas. Eu não vou conseguir levantar o de 20 quilos se eu só consigo levantar de 15. Não faz sentido. Faz nenhum sentido. Jogando isso aí para uma questão do Enem, não faz sentido você acertar uma questão difícil, que tem uma pontuação alta na escala, e errar uma questão fácil. É isso que faz a sua nota cair. É interessante. Você fala, poxa, professor, mas eu consegui acertar uma questão de 700 pontos, errei a de 300, a minha nota cai. Cai porque você não está respondendo de forma coerente. O Enem está entendendo que você está chutando. E ele não quer isso de você. Ele não quer que você chute. Ele quer que você responda a prova de uma forma coerente. Tá? Então, muito cuidado com isso. É aquilo que nós acabamos de falar. Às vezes, alguém acerta mais questões que você e tira uma nota menor. Isso pode acontecer e acontece. Né? Acontece. É igual eu querer levantar 20 quilos e só conseguir 15. Não vai rolar, né, Não Carol? vai rolar. Vai dar uma distensãozinha muscular. Não vai é dar isso? certo. Não vou estar sendo coerente com aquilo que o meu corpo aguenta. Perfeitamente. Vamos lá, vamos para frente, vamos entender melhor isso, então? Então, acabamos de ver que a proficiência da Carol, né, no caso, no quesito levantamento de peso, é de 15 quilos e não acima disso. Para melhorar esse nosso entendimento, vamos pegar mais um exemplo aí, tá? Vamos pegar o exemplo da altura. Então, vamos construir ali uma escala para medir a altura de alguém, baseado em 3 questões. Então, a gente vai respondendo a essas questões
de acordo com a resposta sim ou não, a gente já consegue estimar a altura de alguém. Da Carol, por exemplo. Né, Carol, vou usar você aqui como cobaia. Tudo bem? Tudo bem, tudo certo. Carol, vamos lá. Vou fazendo a pergunta e você vai respondendo. Tá legal? Primeira perguntinha. Primeira pergunta diz assim, vamos lá na tela. Você consegue, Carol, guardar as malas no bagageiro interno de um ônibus? Provavelmente não. Se for um micro-ônibus, talvez eu alcance. Mas se for um ônibus, não. Não vai rolar, né? Não. Eu acho que depois eu vou poder ter alterado uma pergunta, colocar, você consegue balançar a perninha no banquinho? Né? Boa. Mas enfim, a Carol não consegue guardar as malas no bagageiro interno de um ônibus. É difícil. É muito difícil. Tem que ficar na pontinha dos pés. Nossa, tá. E me esticar toda. Carol, segunda pergunta. Quando você dorme à noite, lá enroladinha, naquele monte de cobertor, parecendo ali um rocambole, né? Os seus pés, Carol, eles ficam do lado de fora da cama? De jeito nenhum. Não. Não. De maneira alguma. Nem na horizontal. Nem na horizontal. Você pode virar ali um 360 que não fica. Tá, então já temos duas respostas ali. Terceira perguntinha. Você consegue, Carol, alcançar produtos que ficam na prateleira de cima do supermercado? Essa eu te digo com toda certeza que eu não alcanço. Não alcança. Não alcanço. Pois é. Então, baseado aí, Carol, nessas suas respostas, né, nós podemos estimar a sua altura. Então, por exemplo, quem respondeu sim para alcançar malas no bagageiro tem em torno aí de 1,60 m, tá? Mais ou menos 1,60 m. Quem respondeu sim para alcançar prateleira superior no supermercado vai ter em torno aí de 1,70 m, talvez. Agora, quem disse sim para dormir com os pés fora da cama tem aí acima de 1,85 m, quase 1,90 m, que é o meu caso. Então, eu consigo alcançar as malinhas no bagageiro, eu alcanço a prateleira superior do supermercado, então eu não passo à vontade quando eu vejo alguma coisinha gostosa ali em cima, entendeu, Carol? E eu durmo com os pés fora da cama, isso é um problema, porque sempre fica o dedão lá para fora, entendeu? Fica gelado depois, que é complicado. Não passo por isso. Não passa por isso. Então, baseado aí nessas nossas respostas, nós podemos estimar a altura da pessoa. Então, eu estimaria que a sua altura seria em torno de 1,60 m, 62 mais ou menos, é isso? Acertou. 1,61 m. Olha que beleza, né? Né? Realmente, Com para orgulho, alcançar o bagageiro do ônibus ali, dá trabalho, né? 1,61 m com orgulho, só que não. Então, significa o que é isso, pessoal? Que a proficiência, quer dizer, a altura da Carol é estimada com base naquilo que ela consegue responder, naquelas ações que ela consegue executar. Mesma coisa, lá na prova do Enem, a sua proficiência é estimada nas questões, nas competências e habilidades que você consegue demonstrar através da resolução da sua prova. Tá? Então, aquilo é seu. Do mesmo jeito, a altura é da Carol. Ninguém tira isso dela, mesmo porque se tirasse, ela ia ficar muito menor. E aí ia ser pior, né, Carol? Que bom que ninguém tira isso. Que bom que ninguém tira minha altura. Que bom que ninguém tira. Se quiser me dar mais altura, também seria muito bom, mas também não dá, né? Não tem como. Não tem como. Então, vamos à frente, vamos lá. Falando em tudo isso, pessoal, dá uma olhadinha nessa régua que nós temos aí na tela. Isso é importante. Nós temos ali dois participantes do Enem, participante A e participante B. A nota do participante depende do posicionamento das questões na régua, ou seja, vamos supor que você é o participante B. Tá? Você está posicionado mais ou menos ali na posição 400, a tua proficiência é mais ou menos essa. 400. Significa que todas as questões que estão escalonadas para baixo, você consegue respondê-las com uma certa tranquilidade. Então, a questão 1, por exemplo, para você é moleza, você vai responder tranquilamente. E vai seguindo. Tá? Quando você chegar, por exemplo, você participante B na questão número 12, você vai ter dificuldade de responder, porque ela está acima da sua proficiência. E não tem problema isso, porque a tua proficiência é tua, ninguém tira. Ah, mas se eu tentar responder a questão 12 aqui, posso? Claro que você pode. Se você acertar, ótimo. Mas não dedique muito tempo a questões difíceis. Dedique o seu tempo às questões fáceis que você consegue com certeza resolver. Porque olha só outro exemplo que eu vou dar. Vamos pegar o participante A. Tá? Esse cara, o participante A, ele é um excelente aluno. Ele está com uma proficiência aí acima de 650. E ele é um cara que ele
tenta resolver, ele lê, aí ele fica preocupado, ele quer terminar. Então ele chegou, pegou a provinha do Enem, ele fez a questão 1 tranquilo, ele foi fazendo as questões, a 12 para ele de boa, a 16 também. Só que quando ele chega na questão 19, é acima da proficiência dele. Para ele é difícil, é complicado, ele vai demandar tempo. Só que ele é um cara que ele se dedica, então o que ele vai fazer? Ele vai esperar ali, ele vai tentar. 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 5 minutos, 10 minutos. Ele chega a quase 15 minutos e fala, yeah, acertei, consegui fazer. Consegui terminar essa questão. Isso é bom? Não. Isso é péssimo. Por quê? Porque com certeza vai faltar tempo para você, participante A, que é um cara aplicado, vai faltar tempo para você resolver outras questões. Por exemplo, a questão 34. Carol, olha a questão 34. Para o participante A, ela é fácil ou ela é difícil? Ela é fácil. Ela é muito fácil. Muito fácil. Ele mata meio segundo. Exatamente. Só que imagine se ele chegar na questão 34, ou mesmo na questão 45, que também é fácil para ele. Se ele chegar nessa questão, Carol, lá no tempo limite de prova, o que ele vai fazer? Então, ou ele se preocupa em preencher gabarito, ou se preocupa em responder a questão, e daí sobra fazer o quê? E daí? Chutar. Ele vai ter que chutar. E não tem problema chutar. Não. Só que para ele, olha que interessante, a questão 34, a questão 45, para ele é fácil. Ele teria a obrigação de acertar. Se ele chuta, ele vai ter aí 20% de chance de acertar. Sendo que se ele tentasse resolver ela com o tempo, ele com certeza iria acertar. Aí que vem o detalhe. Poxa, ele acertou a 19, que está lá em cima. Só que ele errou a 34, a nota dele, ó, despenca. E cai mesmo. Inclusive, nós temos um exemplo aqui, ó. O pessoal já vai aí pensando, né? O pessoal já vai respondendo se você acha que é o participante A ou o B. Ou o participante B. Exato. Dá uma olhadinha nessa tela que nós temos aí na frente. Qual desses dois participantes A ou B teriam maior nota no Enem? Se nós analisarmos a quantidade de acertos dos dois, é a mesma. 5 questões para o participante A, 5 para o participante B. Se fosse uma teoria clássica dos testes, beleza, mesma quantidade de acertos, ou ainda se tivesse peso, né, por pontuação, o participante B acertou as questões mais difíceis, né, do que o participante A, então talvez o B tivesse nota maior, enfim. Mas aqui é teoria de resposta ao item. Então, num caso como esse, dá uma olhada na nota desse pessoal. Participante A, 480, participante B, 310. Olha a diferença, Carol. Significa que o participante A respondeu de forma mais coerente. Exatamente. É isso que o Enem quer que você faça. Responda a prova de maneira coerente. Tá? Não quer que você fique chutando o negócio lá à torto e à direito. Tá bom? Vamos à frente. Vamos à frente aqui, tem mais exemplos para vocês. Olha que legal esse exemplo que nós trouxemos. Se nós pensarmos naquela primeira habilidade que eu tenho ali embaixo, calcular densidades de amostras que obedeçam a normas internacionais. Isso aí vale 650 pontos. Tá? Vamos olhar a de cima agora. Avaliar o combustível mais energético em função da densidade do calor de combustão. Aí eu pergunto para vocês, meus queridos, tem como um ser humano acertar a questão de cima lá, que fala de avaliar o combustível mais energético em função da densidade, e errar uma questão que cobra cálculo de densidade? Não é coerente isso. O que o Enem entende que você fez? Que você chutou. Ah, mas eu tive lá, eu me enganei ou me atrapalhei no cálculo. Acontece, mas cuide para que isso não aconteça. Cuide e responda a sua prova de maneira coerente, tá legal? Então, esse tipo de situação, o Enem olha muito. Responder a prova de forma coerente. Beleza? Tudo certo aí, Carol? Tudo certo. O pessoal colocou que é o participante A. Maravilha, a galera tá ligadaça nisso aí. Tô super ligada. E agora, vamos analisar este gráfico que eu acho muito interessante. Pessoal, aqui no eixo das ordenadas, à esquerda, eu tenho a nota de ciências da natureza em função da quantidade de acertos dessa galera. Tá bom? Vamos pegar um aluno aqui aleatório. Esse cara ele acertou 7 questões na prova de natureza e ele tirou uma nota de 460, mais ou menos. Somente 7 questões. Olha o outro cara. Ele acertou 24. Ou seja, mais de 3 vezes mais, né? Mais que isso, do que o primeiro participante. E ele tirou a mesma nota. Significa o quê? Que o cara que acertou 24, ele não respondeu a prova da forma mais coerente para ele. Ele acertou
talvez algumas questões fáceis, errou a maioria das questões fáceis. Até talvez tenha acertado alguma questão difícil, só que pelo fato de ter errado a fácil, a nota dele caiu. Ele poderia ter ido muito melhor, Carol. Poderia. Né? Mas olha só, o primeiro participante, com 7 questões apenas, tirou a mesma nota que ele. Significa o quê? Que ele foi mais... Muito mais coerente, Exatamente. né? E dá uma olhada agora nesses outros 2 casos. Outro participante nós temos com 26 questões. Ele acertou quase 800. Olha a nota dele. E o outro participante com 40, quer dizer, ele quase gabaritou. Então, olha a diferença que dá quando a pessoa responde a prova de forma coerente. Isso é o mais importante. É claro que para aquele cara que acerta tudo, não faz diferença nenhuma. Né? É verdade. Mas para a maioria das pessoas, que está ali, né, compreendido entre 10 acertos e 30, mais ou menos, responder a prova com estratégia faz muita diferença. Beleza, meu povo? Nós ficamos por aqui, nós agradecemos demais a presença, a participação de vocês. Carol, muito obrigado por estar aqui comigo. Galera, até mais. Valeu. Tchau, tchau.